Hoje nós celebramos o Dia dos Finados. Um dia que desde o século II a igreja, os primeiros cristãos já rezavam pelos que morreram. Século II. No século X, um monge, ele começou a rezar no mosteiro, no século X, no dia 2 de novembro, para os mortos, século II. E só no século XV, no Concílio de Trento, a igreja oficializa o tempo, a experiência da morte, da oração pelos mortos, né? E aí, os cristãos no mundo inteiro, todas as culturas rezam, levam flores, outros levam pedras, outros comem próximo àqueles que morreram, né? Então é interessante isso para a nossa vida. Hoje a liturgia da igreja, a oração da igreja no mundo inteiro é um dia marcado pela nossa finitude, nosso limite, né? Nossa dimensão de sermos tocados pela morte. Todos somos tocados pela morte, né? E o mundo inteiro, né? Os cristãos católicos e não católicos rezam, fazem uma pausa para rezar pelos mortos. Rezamos para aqueles que morreram, aqueles que estão... Nós católicos rezamos pelas almas que estão no purgatório, né? O purgatório é uma passagem para a eternidade. Mas rezamos, a gente reza, livrai-nos de todos os males, né? Socorrei aquelas que mais precisarem, rezamos no terço, né? Pois é, querido. Adélia Prado, Amor Violeta. O amor me fere debaixo do braço, de um vão entre as costelas. Atinge meu coração, por esta via inclinada. Eu ponho o amor no pilão com cinza. O grão de roxo e soco. E grão de roxo e soco. Macero ele, faço dele cataplasma e ponho sobre a ferida. Olha que bonito. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Celebrar a morte é celebrar o triunfo da graça de Deus sobre a morte. Jesus Cristo, o justo, foi rejeitado pelos injustos e tratado como um malfeitor. Foi tratado como um malfeitor. O Filho eterno de Deus foi profundamente humilhado pelos seus algozes. Ele levou cusparada no rosto, foi espancado, esmurrado, como forma de escarnecimento. Os soldados do governador despiam e cobriam Jesus com um manto de escarlate. Cravavam em sua cabeça uma coroa de espinho. Colocaram o caniço em sua mão direita. Com o mesmo caniço batiam nas suas costas, na sua cabeça. Os soldados riam, ironizavam. Salva o rei dos judeus. Mateus 27, 29. Depois da tortura física, psicológica, Jesus foi levado para ser crucificado. A sexta-feira da paixão foi um dia sombrio. Naquele dia houve densas trevas sobre a terra. A paixão de Jesus foi marcada por uma dor, por um profundo sofrimento. Cristo sofreu na carne e na alma. Seu corpo foi ferido, sua alma foi angustiada. A solidão alcançou a alma do Senhor Jesus.
quando Jesus ficou sozinho, ele gritou: Deus meu, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Essa tamanha angústia de Jesus. Ele grita ao Pai: Pai meu, Deus meu, tudo está consumado, está integrado. Os discípulos também foram afeccionados pelos acontecimentos da Sexta-feira da Paixão. Eles ficaram como ovelhas desgarradas. A tristeza, a dor estava estampada na face de cada discípulo. Tem uma música do Lenine, O Último Pôr do Sol, que diz assim: a onda ainda quebra na praia, espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora, eu fiquei sentindo saudade do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sentindo saudade do que não foi, lembrando até do que não vivi, pensando em nós dois. Eu lembro a concha em seu ouvido, trazendo o barulho do mar na areia. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho olhando o sol morrer por entre as ruínas da Santa Cruz, lembrando nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho olhando o sol morrer por entre as ruínas da Santa Cruz, lembrando nós dois. No dia em que você foi embora. Eu lembro os edifícios abandonados, as estradas sem ninguém, óleo queimado e vigas na areia. A lua nascendo por entre os fios dos teus cabelos. Por entre os dedos de minha mão passaram certezas e dúvidas. A poesia, a música nos faz lembrar uma experiência muito bonita da vida, da saudade. Porque a poesia, a música, ela encarna muito daquilo que manifesta Deus. A morte é celebrar a vida de Deus no meio de nós. Deus se faz conosco comunhão. A Sexta-feira da Paixão não é o ponto final da história da redenção. A morte não é o ponto final de Deus. É uma vírgula. A morte é uma vírgula. A redenção inicia com a morte e termina com a ressurreição no primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor. O dia da crucifixão não tem palavras derradeiras, mas apenas ali demarca um pequeno intervalo para dar lugar à vitória. A tarde da Sexta-feira da Paixão foi escura, tristonha, mas o domingo da Páscoa não nasceu debaixo da escuridão, porém debaixo da luz da esperança e dos raios da alegria, do sorriso de Deus. O maior sorriso que Deus deu foi o túmulo vazio, o túmulo aberto. O seu Filho ressuscitou para nos dar vida, vida nova. Enquanto a Sexta-feira da Paixão foi marcada pela traição, pelo medo, pela angústia, a morte, o domingo da Páscoa foi marcado pela celebração, pela renovação da esperança, pela vitória da vida sobre a morte. Milton Nascimento, na música Travessia, ele diz: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, nem é meu este lugar. Estou só e não desisto. Muito tenho que falar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço,
com meu braço, meu viver. Solto a voz nas estradas, já não posso parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. A gloriosa notícia da ressurreição começa. A madrugada do domingo de Páscoa, algumas mulheres levaram muito cedo, elas levantaram muito cedo, levaram consigo óleo, perfume, não levantaram para a primeira refeição do dia, o café da manhã, porém levantaram para ir ao sepulcro cedo, onde o corpo do Salvador tinha sido sepultado. Mas Deus é surpreendente. Deus a surpreende na madrugada de domingo com o túmulo vazio. Deus nos precede. Deus já havia perfumado, ungido o túmulo com a ressurreição de Jesus. E ungiu não só Jesus, mas ungiu as mulheres e todos nós com a notícia da ressurreição. Ele está vivo. No caminho, as mulheres perguntaram umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Marcos 16, 3. A pedra era muito grande, por isso fizeram a pergunta. Entretanto, ali naquela entrada, chegando, para o espanto delas, a pedra já tinha sido removida. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. O domingo da Páscoa também foi marcado pela surpresa, pela sutileza, pois as mulheres perceberam que a pedra não estava mais no túmulo. A pedra não está mais no túmulo. A pedra não mais esmaga seu coração, sua vida pela dor, pelo sofrimento. A pedra foi removida para aquele que morreu. As mulheres correm para contar aos discípulos sobre o sumiço do corpo de Jesus. Elas disseram: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram, onde o puseram. João 22. Podemos perceber que, a princípio, essa pergunta das mulheres, feita pelas mulheres, será feita pelos anjos de Deus. Porque busca entre os mortos aquele que está vivo. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Lucas 24, 5. Logo que os anjos perguntam, os anjos mesmo respondem: ele não está aqui, mas ressuscitou, está vivo. Lucas 24, 6. Porque busca entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. A notícia é estupenda. Jesus está vivo. E as mulheres saem do sepulcro, porque estavam possuídas do temor, do assombro. E agora, depois do assombro, do temor, do medo, elas descobrem o deslumbramento da fé. Elas estavam perplexas. São tomadas de pavor, mas também de grande alegria, de deslumbramento da alegria, de deslumbramento do aleluia. O túmulo está vazio. As mulheres correm para contar aos discípulos: o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, está vivo. Para os discípulos, essas palavras parecem que fosse um delírio das mulheres. Quem acreditaria em palavra de mulher naquela época? Não acreditaram nela. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro. E quando ele abaixou, olhou, nada viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se. Retirou-se de volta para casa. Mas maravilhado com o que havia acontecido. João diz que ele entrou e viu. E acreditou. O domingo da Páscoa vence a desesperança pela ressurreição de Cristo. É hoje, dia de finado, dia de celebrar a morte, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus.
perspectiva esperançosa da existência humana é recobrada pela ressurreição. A ressurreição renasce. Nada foi perdido. A humanidade estava fadada, perdida, à perdição eterna. Por isso, na manhã de domingo da ressurreição, o fato histórico da ressurreição vislumbra o futuro da glória eterna. A morte foi vencida pela ressurreição de Jesus. Cristo venceu a morte. Ele matou a morte com a sua morte. A ressurreição é o triunfo da vida sobre a morte. A vitória da graça de Deus sobre a desgraça humana. A palavra de Deus atesta essa verdade com a seguinte palavra. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele vive e podemos crer no amanhã. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Como diz a música sacra. Porque Jesus ressuscitou. E precisamos acatar esse imperativo evangélico. Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, portanto, meus amados irmãos, é a palavra bonita que nós acatamos hoje. Portanto, meus amados irmãos, enquanto a sexta-feira da paixão foi marcada, portanto, meus amados e amadas irmãs, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sua ressurreição é fundamento da nossa esperança. O Cristo ressuscitado está vivo. Para uma mulher chorosa, ele diz: não chores. Para os aflitos, ele os saúda dizendo: a paz esteja convosco. Para os amedrontados, ele os encoraja dizendo: não temais. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo para sempre. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos e irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sobretudo, que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha que bonito. Milton Nascimento, encontros e desencontros. Mande notícias do lado de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço. Venha me apertar. Estou chegando. Coisa que gosto é poder partir. Sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais voltar. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só para olhar. Tem gente que sorri. Tem gente a sorrir e a chorar. É assim. Chega a partir. São os dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também a despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar. A hora do encontro é também da despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar. Essa música nos ajuda a compreender o sentido da ressurreição, o sentido do nascimento de uma criança no feto, no útero de uma mãe que chega, mas o sentido da morte daqueles que vão.
É muito cristã essa música. Alguns podem ver algumas outras vertentes, mas eu vejo uma perspectiva muito cristã na experiência da música. Dom Luciano, ele dizia, aqueles que morreram, nós falamos assim, vocês foram embora. E quem já morreu, está lá no céu dizendo, vocês ficaram, ainda vocês vão chegar, vocês ainda não chegaram. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora e São José, Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, São Francisco, São Bento, servo de Deus, Mãe Benigna, Padre Libério, Padre Eustáquio, Padre Pia, Beata em Axiga, São João Paulo II, São Francisco Xavier, São Domingos, Santa Dulce dos Pobres, Beato Carlos Acutis, os anjos, arcanjos, São Josafá, que interceda essa bênção a todos vocês no dia dos finados. Essa bênção console seu coração, que está doído, dorido pela perda de alguém, pela ida, pela partida. Mas lembre que você, aquele que foi, olha para você e diz, você também está vindo. Nós já chegamos. Esperamos vocês. Que os anjos e santos intercedam essa bênção ao seu coração, conforte seu coração. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz. Tchau.